Nós vamos falar de um assunto agora, de uma experiência que todos nós um dia vamos passar, que é perder um ente querido. E muitas causas acontecem quando acontece uma situação como essa. Por exemplo, eu estava até conversando com a Mitra, que ela vai me dar entrevista agora, que muita gente fala, o que é a causa de um luto? Ela pode ser relacionada à morte de uma pessoa? Não. Ela pode ser relacionada a outros fatores importantes. Por exemplo, desde objetos de criança, da infância, moradia, amigos, escola, trabalho, namoro, casamento, mudança de cidade pode criar um sistema de luto para a pessoa, né? Desde que represente também uma perda significativa. E sobre este assunto a gente conversa agora com a psicanalista Mitra Bartar-Granfar. Mais uma vez aqui no BG News, obrigado pela presença, tudo bom? Tudo bem, Dino, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Eu posso estar de luto hoje. Pode. Claro, eu vendo uma situação complicada de um país, desacreditado politicamente, não vamos generalizar, né? Existe o bom, existe o mal. A pessoa pode se sentir uma pessoa enlutada também, estou triste com isso. Então, a perda de uma pessoa se cria também uma perda de um luto. Morreu um parente, morreu tio, morreu um filho. Mas o luto a gente pode generalizar também, Mitra, em várias outras questões. Por aí a gente começa a nossa conversa. Boa tarde, Ótimo. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Boa tarde. Onde que a gente está? Você pode ficar naquela câmera ali, né? E certo. A gente tem umas duas aqui para o o telespectador poder entender melhor. Mas eu fico meio perdida, assim, para onde olhar. São três câmeras, né? Aqui então, para deixar você bem à vontade. Obrigada, Dino. Eu gostaria de iniciar esse assunto falando que nós, enquanto seres humanos, temos basicamente 4 palavras-chave no que refere ao luto e à melancolia, tá? Então, a nossa vida ela é regida por perdas e por ganhos, por escolhas e por renúncias. Perdas e ganhos, renúncias e escolhas. Tá, então define para nós esse conjunto todo, para que a gente possa entender melhor. Vamos por partes. Hoje nós estamos conversando com a psicanalista. Isso, né? A outra oportunidade sim. Nós vamos falar com a fonoaudióloga, para você também entender um pouquinho o que representa para você a sua voz. Perfeito. Hoje é só sobre essa questão aí, né? Perfeito, isso. Vamos dissecar aí, então... Por pontos. Né, assim, as perdas e os ganhos, então. Vamos começar por isso, né? Nem tudo na vida pode ser ganhos. Nem tudo na vida podem ser ganhos. Por quê? Porque existem as escolhas. Então, por exemplo... Mas nós não projetamos na vida querer e poder? Claro, perfeito. E isso é um outro tema que a gente pode falar, que se chama desejo. Certo? Nós levantamos todos os dias de manhã porque algo nos move em termos de libido, em termos de desejo, em termos daquilo que eu quero concretizar. Isso é o desejo que move, certo? Entretanto, a vida sempre vai te colocar numa situação de escolha. Por exemplo, Dino, você prefere maçã ou morango? Os dois. Tá, mas nesse momento você só pode escolher uma fruta, porque você está de dieta. Maçã ou? Morango. Eu prefiro a maçã. Você prefere a maçã. Você escolheu a maçã. O que você renunciou? Morango. Morango. Certo? Se você não tivesse de dieta, você ia fazer uma vitamina, ia mandar tudo para dentro. Mas eu estou fazendo uma metáfora. Sim, sim. Né? Em algum momento da nossa vida, a gente precisa escolher. E se eu escolho X ao invés de Y, o Y vai ficar naquele momento de fora. Então, estar preparado para fazer a renúncia daquilo que não dá em um determinado momento, vai manter a sua sanidade. Certo. Você fica mais são, você fica mais pleno, consciente de que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Certo. Por isso da perda. Entretanto, existem os ganhos. Você não ficou com os morangos, mas você ficou com a maçã. Né? E aí é que está a capacidade de olhar para aquilo que a gente tem na nossa vida, né? E reconhecer como algo, como um mérito, como um merecimento, como algo que você tem para si. Aquilo que você tem e aquilo que você quer, que é o que você comentou, é o meu desejo que vai fazer com que eu mova em direção a.
Certo. Aquilo que eu havia colocado como um prefácio, vamos colocar assim, que eu tinha falado. Sobre o luto, né? Sobre o luto, tipo assim, que ele não pode estar só relacionado à morte. Isso. Ele tem outros fatores também, eu não sabia, por exemplo. São as perdas. São essas perdas. Eu não estou dando exemplo aqui namoro, do que perde, do que ganha. Namoro pode se criar um Isso. luto também? Ah, Sem perdi dúvida. uma namorada de 10 anos. Sem dúvida. Um objeto de infância. Sem dúvida. Também. O luto faz parte, os lutos fazem parte da nossa vida enquanto seres humanos, por causa das perdas. Por isso que eu estou dando um exemplo. Sim, sim. Nem tudo na vida são ganhos, a gente tem perdas. E a capacidade de se adaptar àquilo que eu perco é o grande X da questão. Por quê? Porque se eu não conseguir sair do meu processo de luto, o que é super importante, né? Eu, por exemplo, vivi um relacionamento de 10 anos, como você falou. Esse relacionamento não existe mais. É claro que eu vou ficar triste. É claro que eu vou chorar. É claro que eu vou ficar mal. Legal. Ninguém vai estar feliz o tempo todo. Eu fiz uma chamada nas redes sociais hoje perguntando isso, né? Será que eu preciso estar feliz, tão feliz o tempo todo? Não. Tem dias e tem momentos da vida que eu vou estar triste. Agora, existe um tempo para isso, né? Existe um tempo para o luto. Em algum momento, quando você viver esse luto da tristeza e da dor, você começa a colocar novos objetos, a novos desafios, novos sonhos, novas pessoas, novas perspectivas, e isso vai te fazer mover em direção à saída do luto. Você volta a viver. Então, me traz esse luto, ele pode se tornar, ele pode ser um luto individual, mas ele pode ser um luto em grupo no caso da perda de uma pessoa. Outros fatores também podem ser assim? Claro, familiares, né? Por exemplo, que perdem um ente querido, vão viver. Cada um, agora veja. Não, é isso que eu estou perguntando. Né? Cada um tem uma forma singularidade, de se lutar, né? Cada um na sua singularidade vai viver o luto conforme tem estrutura psíquica para aquilo. Né? Agora, é claro, existem... Por exemplo, quando a gente tem catástrofes, e hoje em dia a gente tem muitas catástrofes, tanto naturais quanto, infelizmente, causadas pelo homem. Você imagina genocídios, guerras, você imagina o quão que nós, seres humanos, estamos arraigados com essa memória genética, com esse DNA das perdas. Petra, aproveitando que você está aqui, a gente foi para as ruas. Né? Opa! Foi para a rua para saber as dúvidas do pessoal de casa, né? O Marcelo Itajaí mandou uma perguntinha, olha só. A gente deve agir, no caso da perda da mãe, né? No dia a dia. Como é que se deve agir na perda da mãe no dia a dia? Aí se torna um luto individual do filho e um luto coletivo de grupo, porque a mãe tem irmão, tem marido e tem parentes. Tá, muito bem. Eu vou responder isso de duas formas, tá? Porque o luto não necessariamente, como você mesmo colocou, tem a ver com a morte. Essa mãe, a sua mãe pode estar viva, mas você, enquanto pessoa que cresceu, que se desenvolveu, vai fazer um corte com a sua mãe. E isso é imprescindível. A nossa constituição psíquica individual, ela só é saudável se eu consigo fazer um corte nesse cordão umbilical com mãe e com pai. Existem muitos adultos, muitos jovens que não cortaram o cordão umbilical ainda. E isso vai prejudicar o desenvolvimento dele enquanto adulto na sociedade. A Cristina Fontana, é isso? Também tem uma dúvida sobre o luto. Vamos ver. Olá, Mitra. Meu nome é Cristina Fontana e eu tenho uma pergunta para você. Quanto tempo uma pessoa que perdeu um ente querido, né, um parente, um amigo, demora para sair do luto profundo, daquele sofrimento, para entrar, assim, para se conformar com aquela situação e que aquilo passe de um estágio de sofrimento para uma saudade? Obrigada. Boa pergunta, né? A pergunta dela vale para muita gente que está acompanhando o BG, que gostaria de saber essa resposta também. É verdade, excelente pergunta. Vamos lá, vamos por partes, né? Quando você perde um ente querido, que é realmente a pergunta dela, é lógico que você vai viver um sofrimento mais profundo mesmo, né? Dependendo da sua relação com essa pessoa, se as mágoas existiam, se você precisava perdoar a pessoa e a pessoa precisava te perdoar. Geralmente, nesses casos onde existe
um atrito na relação e a pessoa vem a falecer, é um luto mais pesado, é um luto que vai demorar mais tempo para que a pessoa que perdeu aquele ente querido possa se reanimar, né? É muito difícil colocar tempo, porque eu não sei como que está o espírito e o coração dessa pessoa. Eu não sei se em um mês ela vai começar a entender essa perda e ressignificá-la por uma saudade, ou se ela vai levar 6 meses para conseguir fazer esse processo. Então eu preciso conversar um pouco com a pessoa, com a família, para ver qual que é o mecanismo dessa relação, para que a gente possa então superar esse luto. Mas é importante que a gente entenda que o luto ele passa pela fase da aceitação, da raiva, que em algum momento você vai ter uma raiva disso, da culpa, né? O que é que foi que eu infligi, qual que é a minha culpa nesse fato que aconteceu, por que eu não falei antes, por que eu não me despedi antes, por que eu não fiz isso antes. Então, assim, vamos aproveitar o ensejo e dizer assim, não deixa para depois o que você pode fazer agora. É verdade. A Érica Camargo também, Mitra, ela mandou um vídeo para a nossa produção com uma dúvida. Vamos ver. Oi, Mitra, boa tarde. Muitos dizem que com o tempo a dor do luto ela ameniza. Mas como saber que realmente a pessoa precisa de ajuda profissional para sair do luto? Porque no meu caso são muitos anos e eu ainda não encontrei um caminho para isso. Obrigada. A outra dúvida de muita gente, né? Que passa o tempo, você acabou de explicar de uma forma, mas a pessoa não consegue tirar, né? Vamos pensar o seguinte, se você passa alguns meses, chorando, tendo saudade, sonhando, se lamentando, se frustrando, com a raiva, de cama, sem fome ou com muita fome. Os sintomas aí são diversos. Mas isso em algum momento acontece um clique no seu coração, nos seus pensamentos, que você acaba se conformando com a situação e percebe que a tua vida segue, que a tua vida não acabou, você ainda tem a chance de fazer uma vida melhor. Então, aos poucos, lentamente, você começa uma rotina diária e você começa a ficar bem, a ficar cada vez melhor. Se isso não acontece, se a tendência é piorar, ou se você não consegue sozinho efetuar isso e ressignificar o que você precisa, é importante procurar ajuda, sim. Não fique nesse sofrimento sozinho, não fica sozinha nesse sofrimento. Busca ajuda, sim, para você poder entender, compreender, sabe? Existe uma palavra que eu gosto, chama resiliência. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente estenderia isso. Você tem, tipo assim, uma dúvida, uma pergunta para fazer, semana que vem você volta. Volto. Já tem até o tema, o desejo. O desejo. O desejo. Você tem desejo de alguma coisa? Né? Eu desejo ser um profissional qualificado, eu desejo ter uma empresa, eu desejo ser feliz na minha família, eu desejo ter uma namorada ou namorado. Se você tem desejo de alguma coisa, você tem uma dúvida, uma pergunta, você pode mandar para a gente também. Já começa a selecionar a sua pergunta aí, pode mandar até para a página do BG News. Coloca para a gente, a Jaque, né? Isso, Jaque, só coloca aí o BG News embaixo. Entra lá. Deixa a sua pergunta, isso assim, Facebook, BG News. Deixa a sua pergunta, a Mitra vai estar aqui na semana que vem, vai falar sobre essa questão. Tem dúvidas, pode mandar um vídeo também, que nem mandou algumas pessoas, tá? Manda um vídeo ali fazendo a sua pergunta, que a gente vai selecionar e colocar na semana que vem para falar sobre desejo. Mas é uma questão generalizada. E é claro que você em casa agora quer saber como é que eu entro em contato com a Mitra. E aí? 999 34 8525. Está aparecendo no vídeo já. 99934, que é a minha idade, então não tem como esquecer, 8525. Perfeito. Né? E tem o meu site também. Qual é o site? Repete pra gente. Fala pra gente aí. mitrabgranfar.com.br. Mitra B. Granfar.com.br. Pode ser nessa câmera ali. Pode repetir pra gente, por gentileza? mitrabgranfar.com.br. E se quer cuidar da sua voz, ter uma voz bonita, limpa, exercícios vocais, também pode procurar a Mitra. Trabalhar oratória, expressão, então comunicação. Vamos fazer uma fonoaudiologia aqui com obrigado, o Dino, aprimorar aí
a Você não voz. pode gritar, você tem que projetar a sua Isso. voz. E tomar água, né, Dino? Tá ali, ó, 2 Muita garrafinhas ali. água, muita maçã. Você escolheu a fruta certa. Maçã, né? Até para a questão da mastigação também, né? Perfeito. Obrigado pela presença, Obrigada, tá bom? Dino. Eu que Boa agradeço. tarde.